Sejam bem-vindos a mais um programa À Luz do Dia. Um bom dia para você. Para você que não me conhece, meu nome é Mário Augusto de Souza. Esse é o canal Eu Não Sou Pastor. E esse programa é o À Luz do Dia, que vai ao ar todos os dias às 6 horas da manhã. Hoje o programa está muito especial. Eu estou trazendo para você um trecho de um dos livros apócrifos. Para você que não sabe o que é livro apócrifo, são os livros retirados da Bíblia na Reforma por Martim Lutero. Foi retirado alguns livros do Antigo Testamento, inclusive do Novo também. Teve a infância de Jesus, que também está nos livros apócrifos. E eu vou te falar hoje sobre a importância da oração. Por que você deve orar na sua casa? Por que você deve orar na sua empresa? Fica comigo, depois da vinheta eu volto e nós vamos aprender juntos a importância da oração com esse trecho do livro apócrifo. Vai ser muito bacana. Fica até o final. Então, os livros apócrifos são os livros retirados da Bíblia. Eu estou aqui com um exemplar dos livros apócrifos. É uma coleção que eu tenho de 3 livros. Vou colocar o óculos aqui para ficar mais fácil para a gente ler. Eu estou no livro do segundo livro de Adão e Eva. Aqui nós estamos falando aqui de Jared. Quem foi Jared? Jared foi o homem da 5ª geração de Adão, pai de Enoque, que foi ser avô de Noé. Só para você. Enoque foi o homem que andava com Deus. Nós vamos falar ao decorrer dos outros programas sobre Enoque. Enoque é um homem que andava com Deus, ele não viu a morte. Ele foi levado. Mas esse é outro assunto. O pai dele, Jared, ficava guardando o corpo de Adão, de Abel, dentro de uma caverna, que eles chamavam de caverna sagrada. O diabo, só para encurtar a história aqui, o diabo se fez passar, vamos ver se eu acho aqui, ó. O diabo se fez passar por homens, aliás, por anjos, né? Chegou a passar por anjos, chegou a passar por mulheres. Mas quando Jared viu que seu pai Malaleel estava morto, chorou, entristeceu, embalsamou o corpo, e então ele estava vendo lá, velando, colocou o corpo dele, do pai dele, junto com o de Adão e tal. Aí tá aqui, ó, versículo 4 do capítulo 17 do segundo livro de Adão e Eva. Satã, que é o diabo, então apareceu-lhe com 30 homens da sua hoste, na forma de belos homens, sendo o próprio Satã, o mais velho e o maior dentre eles, com uma bela barba. O diabo se transfigurou aqui, ele e mais 30 demônios, como homens, para enganar Jared aqui. Você vai entender aqui. Você vai entender a importância da oração na tua casa. Você vai entender. Depois disso aqui, nunca mais você vai deixar de orar na sua casa. Eu tenho certeza disso. Vamos lá. E aí eles pararam a boca da caverna e chamaram por Jared, para que saísse ao seu encontro. Ele saiu ao seu encontro e achou-os com a aparência de belos homens, cheio de luz e de grande beleza. Admirou sua beleza e sua aparência. Jared admirou a beleza do diabo, sem saber que ele era o diabo. E pensou consigo mesmo, se eles poderiam ser filhos de Caim, porque Caim morava abaixo da montanha. Eles viviam numa caverna no alto da montanha. Abel, corpo de Abel, né? Adão e Eva, eles moravam no alto. Aqui já está na 5ª geração. Adão e Eva já tinham falecido aqui nesse episódio aqui. Então ele achou que era um dos filhos de Caim. Ele também disse em seu coração, Jared falou consigo mesmo, como os filhos de Caim não podem subir ao alto desta montanha, e nenhum deles é tão belo como estes parecem ser, e dentre estes homens não está nenhum da minha parentela, esses devem ser os estranhos. Mas naquela época,
Aqui já tem, ó, eu até vou grifar aqui na minha Bíblia, que aqui já é um indício de que existia outras vidas aqui na Terra, ó. Ah, é doideira, Mário. Aqui só ficam os fortes. Quem aguenta ouvir essas coisas. E dentre esses homens não está nenhum da minha parentela. Esses devem ser os estranhos. Que estranhos? Se só tinha Adão, Eva, depois foi Sete, foi os filhos de Caim, né? Só tinha turminha ali. Que estranhos são esses? Que estranhos são esses? Então, Jared e eles trocaram saudações, e ele disse ao mais velho dentre eles: Ó meu pai, explica-me a maravilha que há em ti, e diz-me quem são esses contigo, pois me parecem estranhos. Não poderia... Aqui, na verdade, são seres... Eu não estou falando que é ET, mas são seres extras terrestres. São seres que não era humano, porque parecia o quê? Estranho. Parecem estranhos, né? Aqui no caso trata-se de demônios transfigurados, mas parecem estranhos, ou seja, não era nem anjo, porque aqui nessa época os anjos apareciam muito, né? Os anjos apareciam muito na Terra. Então eles tinham contato com os anjos e tinham contato com os humanos. E parece que tinha contato com outro tipo de ser também. Pois me parecem estranhos. Não é nem anjo nem ser humano. Então o mais velho se pôs a chorar. O mais velho, que era o próprio Lúcifer. E os outros choraram junto. E ele disse a Jared: Eu sou Adão. Olha só. A quem Deus criou primeiro, e este é Abel, meu filho, que foi morto por seu irmão Caim, cujo coração Satã incitou que o matasse. Depois... Depois, este é meu filho Sete. Foi mostrando aqui os demônios se fingindo passar pelas pessoas que morreram. Eu vou dar uma adiantada aqui, ó. O diabo queria que Jared descesse lá para o meio dos filhos de Caim. Só que quem descia não podia subir. Olha aqui que ele falou. Ó. Ele começou a descer. Aí no meio do caminho, o diabo falou assim: Nós esquecemos algo na entrada da caverna. E que é a vestimenta escolhida que trouxemos para vestir Jared. Ele então disse a um deles: Alguém volte e nós esperaremos aqui. Então vestiremos Jared e ele será como nós, bom, bonito e adequado para vir conosco para o nosso país, que é lá para baixo, lá, onde vivia o povo de... E eles eram proibidos de ir lá, se misturar com o povo de Caim. E um detalhe muito importante, dentro dessa caverna, Deus pediu para que não se apagasse a lamparina, a lâmpada, que era a lamparina, iluminando o corpo de Adão, de Abel, não era para se apagar. E olha só. Então aquele voltou, mas quando ele estava a uma curta distância, o mais velho, que é o diabo, chamou e disse-lhe: Espera até que eu chegue e fale contigo. Então ele parou e o mais velho aproximou-se dele e disse-lhe: Uma coisa esquecemos na caverna, e é isso, apagar a lamparina que queima lá dentro. Ou seja, o diabo sempre vai querer apagar a tua luz, apagar o fogo, que aquele fogo representava o fogo de Deus naquele lugar. Aí vou dar uma adiantadinha aqui para não ficar muito comprido. Aí chegaram lá, mas ao verem-nos os filhos de Caim, surpreenderam-se com eles e pensaram: estes são bonitos de se olhar, né? Eles chegaram lá embaixo.
E aí eles ficaram todos admirados. Então os acharam tão bonitos que se puseram a clamar alto pela vizinhança para que outros se juntassem e vissem ser aqueles belos seres. Para que viessem ver aqueles belos seres. Então rodearam-nos homens e mulheres. Em seguida o mais velho disse: Nós somos estrangeiros em vossa terra. Trazemos alimento e bebida, tal. O mais velho viu o retrair deles, porque eles, né? Mas quando Jared viu o que eles faziam, até sua alma retraiu-se. Viu o que fazia o quê? Ó. Quando aqueles homens ouviram essas palavras do mais velho, cada um dos filhos de Caim trouxe sua mulher e o outro trouxe sua filha. E assim muitas mulheres vieram ter com eles, cada um dirigindo-se a Jared, ou em favor de si mesmo, ou de sua mulher, todos iguais. Mas quando Jared viu o que eles faziam, até sua alma retraiu-se, e ele nem queria provar do alimento ou da bebida deles. Nessa época aqui, não existia aqui entre os filhos de Caim diferença na relação amorosa, não, vamos falar na relação sexual, não existia diferença. Era filho com mãe, com irmã, com tia. Quando Jared chegou e viu aquela situação, ele até se retraiu. O mais velho viu o retrair-se deles e disse-lhe: Não fique triste, eu sou o grande chefe, assim como me verás fazer, faze tu da mesma maneira. Então ele estendeu suas mãos e tomou uma das mulheres, e 5 de seus companheiros fizeram o mesmo perante Jared, para que ele fizesse como eles, ou seja, para pegar a mulher ali, né? Mas ao vê-los agindo com infâmia, Jared chorou e disse consigo mesmo: Meus ancestrais nunca fizeram nada parecido. Ele então estendeu suas mãos e orou com coração ardente e com muito lamento e suplicou a Deus que o livrasse daquelas mãos. Então, naquele momento ali, lá naquele lugar, Jared se voltou para Deus e começou a orar a Deus com todo o coração aberto, com todo arrependido, querendo que Deus livrasse ele daquela situação. Dá uma olhada só. Aqui é o versículo que eu quero que você preste atenção. Tão logo Jared começou a orar, o ancião, que é o diabo, que é o mais velho, né, fugiu com seus companheiros, pois eles não podiam permanecer num local de oração. É muito forte. É muito forte. Isso aqui chamou muito a minha atenção. O mal não pode permanecer num lugar de oração. Sua casa está cheia de briga. Sua casa está cheia de discórdia. Sua situação, seu relacionamento não está, vamos dizer assim, dos melhores. O mal não pode ficar numa casa que tem oração. Está escrito aqui, ó. Ele não pode ficar. Então, como o Paulo disse, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, potestades e dominadores do mal. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra o inferno. E é na oração que a gente vence o mal. É na oração, é no mundo espiritual, é no jejum, é na oração. Aqui um pouquinho mais para frente, fala dos filhos de Abel, que eles deixaram se esfriar na oração, no jejum. E logo, logo, depois da quinta ou sexta geração, eles desceram e foram conviver com os filhos de Caim e se perderam. E só ficou 3 na montanha. Um deles era Noé. Enoque, Noé e um outro da família. A oração. Não lute com as armas erradas, com o inimigo errado. O problema não é o seu marido. O problema não é o seu filho. O problema não é a sua esposa. O problema é espiritual. E aonde tem oração,
o mal não pode ficar. E é por isso que nós vamos fazer a nossa oração, nosso clamor. Nós estamos vivendo os 7 dias de clamor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que o clamam dia e noite? Nós vamos orar a Deus. Eu gostaria que você participasse comigo dessa oração. Porque aonde tem oração, o diabo não pode ficar. Vamos falar com Deus. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós rendemos graça ao Teu nome, porque sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. Nós unimos a nossa fé agora. O Senhor disse que onde 2 pessoas ligarem na terra, será ligado no céu, o que desligar, será desligado no céu. Não sou pastor, não tenho jeito de comunicador da palavra, mas o Senhor me escolheu para estar aqui. O Senhor me ordenou para estar aqui. E nós unimos agora a fé. E pedimos, Pai, que os Teus anjos venham expulsar com espadas de fogo. Eu já posso ver os anjos retirando todo espírito maligno, todos os espíritos que não provêm de Ti, e expulsando um a um. Em nome de Jesus que está assentado à Tua direita. A minha casa, a casa dessa pessoa que está orando comigo, torna-se limpa, pura, nesse momento. É na oração que o mal foge. É na oração que você vai resolver o seu casamento. É na oração que você vai resolver falta de paciência, falta de entendimento, essa quebradeira, eletrodoméstico quebrando, carro quebrando. Muda os seus pensamentos e comece a orar. Respira fundo. Senhor, olhe por essa causa, Pai. Estamos nos 7 dias do clamor pela causa. Essa mulher que chora por um filho, esse pai de família, não dorme direito por um processo que acabou levando de uma dívida que ele não pagou. Faz justiça, Senhor. E olhe para nós como mulher de misericórdia. Faz justiça, Pai. Eu te agradeço porque eu tenho certeza da vitória da sua resposta. Eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Ele é sempre curtinho assim, para não tomar muito seu tempo. E abençoar o teu dia, para que você comece o seu dia abençoado na proteção de Deus. Amanhã estamos de volta às 6 horas da manhã. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora.